Olá pessoal, tudo bom com vocês? Cassiane Naif aqui do Grupo MedUp e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a cetoacidose diabética na pediatria. Antes de começar a aula, quero pedir para vocês não esquecerem de acompanhar o MedUp nas mídias sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e participar da construção desse canal junto com a gente. A gente vai dividir essa série aqui de cetoacidose em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo agora nós vamos falar um pouco do conceito, as definições e o quadro clínico. No segundo vídeo nós vamos falar do protocolo de tratamento e no terceiro vídeo nós vamos falar das complicações e um resumo sobre o protocolo de tratamento. O que é a cetoacidose diabética? A cetoacidose diabética é uma das formas mais graves, é a forma mais grave de descompensação do diabetes mellitus tipo 1. Muitas vezes é a forma como abre o quadro, então a criança sem diagnóstico, ela vai dar o diagnóstico de DM1 com o quadro de cetoacidose diabética e nela acontece uma redução na produção, uma redução absoluta ou relativa na produção de insulina, que acontece paralelo ao aumento dos hormônios contrarreguladores, e isso vai gerar hiperglicemia. A hiperglicemia vai causar diurese osmótica e com isso desidratação e perda de eletrólitos. Paralelo a isso, acontece o processo de cetose. A cetose acontece pelo mecanismo de lipólise. Como a célula está sem o seu substrato energético no intracelular, que é a glicose, ela lança mão de outros mecanismos para produzir energia. Um desses outros mecanismos é a quebra da gordura para produzir energia. E o produto final de degradação da gordura corresponde ao aumento dos corpos cetônicos, por isso ocorre cetose. E por último, a acidose metabólica. A acidose metabólica acontece tanto pela desidratação, tanto pelo aumento dos corpos cetônicos, como também pela realização de metabolismo anaeróbio. Do mesmo raciocínio, como não tem o substrato energético intracelular, que é a glicose, a célula lança mão de outros mecanismos para produzir energia. Além da quebra de gorduras, ela também começa a fazer metabolismo anaeróbio e tudo isso aqui gera acidose metabólica. Então a gente pode ver, entendendo esse conceito e essa patogênese aqui da doença, que tudo acontece porque falta insulina. Então a gente pode concluir que não há forma de resolver os quadros de cetoacidose diabética sem ofertar insulina. A insulina é a chave da resolução, da reversão de todo esse mecanismo aqui fisiopatológico que está acontecendo durante a doença. E a definição? A gente define a cetoacidose diabética como uma hiperglicemia acima de 200 mg por decilitro, acidose metabólica com pH abaixo de 7,3 ou BIC abaixo de 15 e a constatação de cetonúria ou cetonemia de moderada a alta. Existe uma classificação de gravidade que é baseada no pH ou no bicarbonato e essa classificação é de leve, moderada ou grave. Leve quando o pH está entre 7,2 e 7,3 ou BIC abaixo de 15. Moderada se o pH está entre 7,1 e 7,2 ou BIC abaixo de 10. E grave se pH abaixo de 7,1 ou BIC abaixo de 5. Existem fatores precipitantes, que podem precipitar a ocorrência do quadro. Pode ser uma criança que já tenha o diagnóstico de DM1 e que faça um controle inadequado do diabetes, perca algumas doses de insulina, ou pode ser naquela criança que ainda não apareceram os sintomas, mas devido a alguma medicação ou devido a algum tipo de estresse infeccioso ou psicológico, e aqui no infeccioso, qualquer tipo de infecção, viroses, e aí dentro das viroses a gente fala que a infecção por Covid é um fator precipitante de DM tipo 1, mas questões psicológicas também, por exemplo, problemas de relacionamento em casa, problemas com os pais, pode ser também um fator precipitante para a abertura do quadro. A apresentação clínica a gente vai ver aqui com um exemplo. Vamos imaginar um menino de 1 ano e 7 meses de idade que chega no pronto-socorro do hospital, onde a equipe de triagem de atendimento observa uma criança sonolenta, dispneica, pele fria, sudoreica. Chamado médico plantonista, visto que no TAP a gente encontra
sonolência, dispneia, pele fria e sudorese. O médico segue para o ABCDE e ele vê uma frequência respiratória de 45, respiração do tipo Kussmaul, com tiragens intercostais e retração de fúrcula. A ausculta pulmonar está normal, ela também satura bem, satura normal. A frequência cardíaca é de 150, os pulsos periféricos estão finos, a perfusão está menor que 3 segundos, ela está pálida e com olhos encurvados, pressão arterial sistólica é 80, não tem relato de débito urinário, está alerta apesar de coativo, a glicemia capilar dá high e a temperatura axilar 38,5. Então a gente vê que é um quadro respiratório com alterações que denotam alterações hemodinâmicas também, e aí a gente vem e encontra esse achado aqui de glicemia high. Coletando rapidamente uma história da mãe ou do familiar, a gente percebe que é uma criança que vem com febre de 38,5 e sintomas gripais há 3 dias, ou seja, aqui a gente já tem, pode ser um fator precipitante aqui do quadro. Aí surge aqui um quadro de polidipsia e poliúria há 2 semanas. Ela procurou atendimento médico no dia anterior, foi avaliado como uma virose, foi avaliado, mandado para casa e orientado a mãe a retornar se houvesse alteração do quadro. E aí ela volta hoje por ter apresentado piora dos picos febris e cansaço. Então é um quadro geral, que pode ser tanto um quadro respiratório, um quadro infeccioso, pode ser uma sepse, mas quando faz a glicemia high e essa história aqui de polidipsia e poliúria, chama atenção aí para a possibilidade de cetoacidose. Então esse quadro, na apresentação clínica, pode ser de sonolência, alterações respiratórias, taquicardia, desidratação, má perfusão, febre, a febre pode ser tanto da cetose, quanto pode ser pelo quadro infeccioso que está precipitando ali a abertura da cetoacidose. Poliúria e polidipsia. Além disso, pode haver um relato de perda de peso, dor singular, uma apendicite aguda muitas vezes, hálito cetônico, sonolência, letargia, déficits neurológicos específicos. Então, o que foi feito? Foi aplicado o TAP, e aí dado sequência para o ABCDE. E aí o ABCDE, naquele sistema de avaliar e intervir, a gente vai só chamar a atenção que quando chega no C e no D, ele obedece para a cetoacidose. Não esquecendo de falar que nessa situação, na suspeita de cetoacidose, é importante a pesagem da criança, se tem febre, coletar as culturas e iniciar antibiótico, retirado depois. E é importante uma sondagem vesical de demora para a gente ter uma medida mais fina do débito urinário da criança. Os exames que podem ser correspondem à glicemia, eletrólitos, gasometria que pode ser tanto venosa quanto arterial. A gente pode fazer o diagnóstico só com a gasovenosa, mas quando a gente tem o quadro respiratório associado, é interessante coletar uma gasoarterial para que a gente possa avaliar também a parte de oxigenação e ventilação desse paciente. Função renal, osmolaridade, um hemograma ou uma hemoglobina hematócrito, cetonemia e cetonúria, se sinais de infecção, coletar as culturas, e se a gente não tem a oportunidade de ter rapidamente uma dosagem de potássio, é importante fazer um eletrocardiograma. E, dentre esses exames aqui, o resultado de glicemia, gasometria e cetonemia ou cetonúria vai fazer com que a gente feche o diagnóstico de diabetes e cetoacidose diabética. Bom, e daí, feito o diagnóstico, a gente vai para as metas do tratamento específico, que corresponde a 4 tópicos para seguir uma sugestão de protocolo de tratamento e a um 5º tópico que diz com relação à monitorização e prevenção das complicações. Essas metas de tratamento nós vamos ver no próximo vídeo, e a monitorização e prevenção das complicações a gente vai ver no nosso 3º vídeo. Era isso, muito obrigada e até o próximo vídeo com as metas de tratamento da cetoacidose diabética.